Abordamos agora a segunda parte desta emissão, em que vamos ouvir o Magazine de Desporto com Marco Martins, mas para já o espaço convidado, de olhos postos sobre a atualidade do Sudão, com Carina Branco. Convidada. Esta segunda-feira, as Forças Armadas do Sudão prenderam várias autoridades civis, incluindo o primeiro-ministro, e falaram em golpe de Estado. Um novo militar no Sudão pode levar a um retrocesso muito significativo de alguns avanços no processo de transição, 2 anos depois da queda da ditadura de 3 décadas de Omar al-Bashir. A análise é feita pela investigadora Daniela Nascimento, que não exclui a possibilidade de um novo fecho do país a dinâmicas de liberdade e transição democrática, com mais um regime militar repressivo. Há aqui sempre um risco de catalogarmos os acontecimentos a um determinado conceito, não é? A ideia do golpe de Estado, para todos os efeitos, infelizmente, quase uma tradição num país como o Sudão, não é? Tem havido indícios nos últimos meses. Logo em setembro houve também uma tentativa de golpe de Estado, desta vez, pelo menos de deposição do governo atualmente no Sudão, por parte, alegadamente, dos partidários e dos defensores do regime anterior e do presidente anterior, Omar al-Bashir, que efetivamente parece continuar ainda a assombrar a vida política do Sudão, depois de ter sido roubado do regime e ter saído do poder em 2019. De facto, desde essa altura que a instabilidade política no Sudão se foi mantendo, não é? Portanto, todo o processo foi muito conturbado. O Sudão enfrenta uma transição política precária, marcada por lutas de poder desde a queda do Omar al-Bashir em 2019. Desde agosto, o país está sob o comando de uma administração cívico-militar. Era suposto haver uma transição democrática até eleições em 2023, as primeiras eleições livres em 3 décadas. Porquê é que tudo isto parece tão instável e volta a cair por terra? Sim, que o tecido político, não é, no Sudão sempre foi bastante frágil. Não nos podemos esquecer de que é um país que tem uma trajetória histórica e, em particular, uma trajetória política muito conturbada desde a sua independência, não é? Caracterizada por décadas consecutivas de violência e de conflito violento e de disputas pelo poder, que obviamente se foram redefinindo, não é? À medida que o próprio país foi evoluindo e, em particular, a partir da secessão do território a sul e com a independência do Sudão do Sul. Não é? A partir desse momento, o Sudão, para todos os efeitos, a República do Sudão tem que se redefinir ou reconstruir também do ponto de vista político. Esse é o início também de alguma fragilidade adicional relativamente ao governo que sempre se manteve no poder, liderado novamente pelo presidente Bashir, e que, como resultado também, como consequência do processo de secessão do Sul, acaba por ficar fragilizado ele próprio. E essas diferentes fações políticas, as diferentes visões também daquilo que é o governo, daquilo que é o regime, no Sudão começa a dar sinais de maior instabilidade. A queda do regime de Bashir, contrariamente às expectativas de muitos, não abriu espaço para a estabilização do país. Pelo contrário, a meu ver, eu creio que, para todos os efeitos, isto pode parecer um bocadinho contraditório, obviamente não sou de todo favorável nem defensora do regime de Bashir, pelo contrário, mas a verdade é que eu creio que houve alguma superficialidade na forma como todo o processo de transição política foi tratado, foi levado a cabo, foi até suportado do ponto de vista de atores internacionais, que têm aqui um papel extremamente importante. E a verdade é que a queda de Bashir não ditou necessariamente o caminho para a estabilidade política que se esperava, porque o que ela fez foi abrir diferentes vias de caminho também para diferentes visões, que são visões políticas, são visões de algum controle militar. Tem havido nas últimas semanas muitos protestos, muitas manifestações, melhor dizendo, pró-militares no governo, não é? Quando a expectativa seria de transição para um governo civil e, portanto, que obviamente obedecesse aqui a lógicas de transição democrática do poder. A Revolução de 2019 acabou então com 30 anos de ditadura do Omar al-Bashir, neste país que é um dos mais pobres do mundo. Foi sol de pouca dura, porque é que a Revolução não consegue desaguar simplesmente numa transição para o poder civil?
Sim, bom, essa é uma pergunta importante, mas muito difícil, porque essa foi a questão que se foi colocando ao longo das últimas décadas, 40, 50 décadas no país. Os comentadores dizem que um dos principais problemas é que o principal bloco civil, as Forças pela Liberdade e a Mudança, que lideraram o movimento contra o Omar al-Bashir, se dividiu em duas fações. É assim? Novamente, houve aqui uma expectativa algo, talvez ingênua, a meu ver, de que este movimento cívico, estas forças da liberdade e da mudança, falavam a uma voz. Tinham uma voz comum e uma expectativa e um projeto comum de transição política para o Sudão, o que não é verdade. E aquilo que efetivamente, a meu ver, pode estar a acontecer é que esse espaço que foi dado a esses movimentos de protesto, esses movimentos de sociedade civil, movimentos cívicos em articulação, né, nesta fase de transição com as forças militares, não é, como sabemos, foi gerando dissonância dentro desse mesmo movimento, que obviamente ela foi aproveitada num determinado momento a seu favor, e bem, mas que efetivamente eu acho que padece desse consenso, não é, interno relativamente àquilo que é a expectativa que têm. E essa é uma característica que tem também premiado a vida política do Sudão, em que durante muitas décadas não foi dado espaço nem voz a estas múltiplas organizações e movimentos, não é? Isso foi sempre um traço característico do regime, não é, ditatorial e repressivo, não haver grandes... Havia uma multiplicidade de partidos políticos, mas que eram todos, não é, fantoches do presidente Bashir. Portanto, esse espaço não foi dado, mesmo no acordo de paz de 2009, esse espaço não foi dado. O espaço que foi dado agora a este movimento foi, obviamente, aproveitado uma lógica de agregação, é? Que fosse visto como um movimento agregador. Ele é agregador, mas é agregador de diferentes vozes, de diferentes intenções e de diferentes projetos para o país. E eu acho que isso talvez no momento de transição efetiva, de facto, preparação para as eleições, é um processo difícil porque obriga, não é? Obriga a uma agenda, a um programa que seja o mais comum possível para que as eleições possam ser efetivamente livres e justas. Eu tenho sempre muitas dúvidas relativamente às condições de justiça e de liberdade associada a movimentos e a processos eleitorais em contextos com este nível de instabilidade. Eu acho que tendem a ser muito superficiais e artificiais, até porque depois há aqui todo um escrutínio internacional, uma grande expectativa, uma grande vontade de acelerar o processo. Isso muitas das vezes leva a falhas muito estruturais. Mas a verdade é que me parece que há aqui, de facto, dissensões e visões distintas dentro do movimento que agora se estão a fazer sentir e que se fragilizar, e obviamente há aqui grupos que estão a tentar marcar também a sua posição numa lógica de mobilização, não é? De apoio relativamente àquilo que é o seu projeto. Que consequências é que a curto prazo este golpe militar pode ter na situação política e social no país? Eu acho que a consequência mais imediata é, de facto, de levar a um retrocesso, não é, muito significativo daqueles que foram, ainda assim, não é, poucos, mas foram alguns avanços num processo de transição. Para todos os efeitos, aqui, não é, cerca de 2 anos que estão, desde a queda do regime de Bashir, que estão, não é, de alguma maneira, caminhados, e em que houve, não muito, mas algum avanço, algum progresso naquilo que é o caminho para a estabilidade. Portanto, inevitavelmente, este legado do golpe militar vai marcar um retrocesso naquilo que são esses desenvolvimentos. E conhecendo a história do Sudão, que é marcada por muitos golpes de Estado, não é, de diferentes tipos, não é, de natureza muito diversa, mas em que a dimensão militar esteve sempre muito presente, há uma consequência que não pode ser descurada, que é o de se voltar a um regime militar no Sudão, não é, de natureza bastante mais repressiva, de maior controlo, e que inevitavelmente isso poderá ter também reflexos do ponto de vista daquilo que foi um bocadinho a abertura, não é, do espaço para a liberdade, as liberdades civis e políticas, que obviamente aliadas a uma questão, a uma fragilidade económica muito estrutural, não é, porque o Sudão está também a atravessar uma crise económica bastante profunda, que não pode ser desligada, obviamente, das dinâmicas de instabilidade política. E, portanto, inevitavelmente se poderá abrir aqui espaço para um retrocesso também desse ponto de vista, um maior controle dos militares daquilo que são as instituições de poder e que, não é, aquilo que foi a abertura possibilitada pela queda do regime de Bashir se possa transformar num novo fecho do país a dinâmicas de liberdade e de transição democrática. Portanto, também é um bocadinho difícil antecipar aquilo que são as intenções dos militares.
e a agenda dos militares, não é? Que se pode questionar desde o início, não é? Se efetivamente estavam disponíveis e sempre estiveram dispostos a dialogar com os movimentos civis, não é? Essa é outra questão que também se coloca, ou se foi meramente instrumental para não perder, não é, o controle, algum controle sobre a vida política do Sudão. A análise da doutora Daniela Nascimento, do Centro de Estudos Sociais da Universidade de Coimbra, professora auxiliar na Faculdade de Economia, também da Universidade de Coimbra.